Muito bom dia, está no ar o Hora Extra, um bocadinho mais pequeno hoje. O trânsito hoje não estava favorável ao Luís Carvalho. Obrigado, Luís, por ter aceito vir à Rádio Valor Local, falar um bocadinho daquilo que a JS de Vila Franca de Xira tem vindo a fazer nos últimos meses e, sobretudo, que se prepara para fazer. O Luís foi candidato nas listas do Partido Socialista à Câmara de Vila Franca de Xira, nas eleições de 2017. Atualmente é o presidente da JS de Vila Franca, presidente da Associação de Jovens Autarcas da Federação da Área Urbana de Lisboa, a FAUL, e é membro da Comissão Nacional da JS e do Secretariado Federativo da JS FAUL. Ora, Luís Carvalho, no meio de toda esta azáfama que tem sido estes últimos meses com a Covid-19, também a JS de Vila Franca tem arregaçado as mangas, se me permite esta expressão, e tem dado o peito às balas. Fez uma série de iniciativas junto de algumas instituições, recolheu alimentos. O que é que levou a JS a levar nomeadamente em Alverca, pelo aquilo que percebi, a levar a cabo, digamos, esta missão de chegar a estas pessoas? Houve uma falta, digamos, de resposta por parte das instituições ou havia mesmo a necessidade da sociedade civil intervir? Bom, Miguel, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi endereçado, na qualidade de Presidente da Juventude Socialista de Vila Franca de Xira, e desejar também votos de um excelente projeto a si e a toda a restante equipa da Rádio Valor Local. Relativamente à questão que me coloca, nós não consideramos que haja, portanto, um déficit naquilo que é a ajuda social, de maneira nenhuma. Simplesmente aquilo que nós temos no nosso plano estratégico, no plano estratégico da Juventude Socialista, é sempre que possível podermos ajudar em termos sociais as instituições do nosso concelho. E naquele momento, nomeadamente em agosto deste ano, decidimos fazer uma campanha de angariação de roupas, de vestuário e também de produtos de higiene pessoal e depois, considerando a quantidade de coisas que tínhamos, decidimos doar a uma instituição que foi a Fundação CEBI. É uma instituição bastante conhecida no quadro do território concelhio, é uma instituição que tem mais de 50 anos de história, uma instituição muito importante também para a união das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralim, e é uma instituição também que me é muito querida porque estudei no Colégio José Álvaro Vidal há muitos anos. Pronto. Relativamente às iniciativas que a Juventude Socialista tem desenvolvido durante a pandemia, posso lhe dizer que não temos parado. Desde o início da pandemia, em março do presente ano, que a Juventude Socialista de Vila Franca de Xira se adaptou. Temos reunido de forma habitual os órgãos da estrutura, obviamente tivemos de nos adaptar ao formato digital, mas temos feito uma série de iniciativas, não paramos, não baixamos os braços, porque a atividade política e a prossecução e desenvolvimento da atividade política tem de continuar, obviamente. Posso-lhe dizer que realizámos uma série de debates na altura do confinamento, aquela altura de março, abril, que estivemos em casa, debates que juntaram variedíssimas personalidades do Partido Socialista, e não só. Tivemos debates com os presidentes de junta de freguesia do Partido Socialista no Concelho de Vila Franca de Xira, nomeadamente o João Santos e o Jorge Ribeiro. Tivemos debates também com camaradas do Partido Socialista a nível nacional, nomeadamente a Edith Estrela, a Susana Amador, que na altura era Secretária de Estado da Educação. Tivemos também debates com os presidentes de concelhia do Partido Socialista de Vila Franca de Xira e da Zambuja. E tivemos também várias iniciativas conjuntas com outras concelhias da Vila Franca de Xira, uma delas que me é muito querida e que ainda tenho no pensamento, foi a iniciativa de celebrarmos Abril com música e poesia através de um formato digital. Tivemos 2 músicos excepcionais. E foi uma iniciativa também que contou com a participação de quase todas as concelhias da Federação da Área Urbana de Lisboa, da Juventude Socialista. Depois tivemos também, nesse debate das Mulheres de Abril, onde esteve presente a Susana Amador e a Edith Estrela, tivemos também presente a nossa camarada Ana Cristina Pereira, presidente de junta do Partido Socialista de Vila Franca de Xira e atual coordenadora do Partido Socialista da Póvoa de Santiria e Forte Casa. Tivemos também a Vera Brás, deputada da Assembleia da República e que é aqui do Conselho de Zambuja, exatamente.
E pronto, e temos promovido estes debates e não temos parado. Para além disto, temos também feito comunicados políticos sempre que achamos que é oportuno pronunciarmos-nos em relação a algumas matérias do Conselho. Fizemos, como já falámos, aquela campanha de angariação de roupas e de produtos de higiene. E agora estamos neste momento com uma campanha bastante interessante e que juntou vários jovens da Juventude Socialista do Conselho de Vila Franca de Xira, que é uma série promovida por nós, chamada Descompoliticar. E basicamente aquilo que nós pretendemos é descomplicar a política, é descomplicar conceitos políticos para que os mais jovens entendam aquilo que é a política, não só a política nacional, mas também a política autárquica. E há essa confusão por parte dos jovens hoje em dia? Eu não considero que haja essa confusão e também não concordo que haja um afastamento dos jovens em relação à política. Nós, na Juventude Socialista de Vila Franca de Xira, somos cerca de 100 de jovens. Desde o início do meu mandato como Presidente da Juventude Socialista, em novembro do ano passado, até agora, nós conseguimos aumentar o número de militantes. Temos mais do dobro do número de militantes que tínhamos naquela altura. Temos, inclusive, quase diariamente novos militantes a entrar para a Juventude Socialista de Vila Franca de Xira. Portanto, não consideramos que os jovens estão afastados da política. E é assim mesmo que tem de ser. Porque... Mas o número de abstenção nas eleições continua a aumentar. É verdade. Os jovens muitas das vezes preferem ficar em casa, ir ao cinema, agora não tanto com a pandemia, não é? Sim. E chegar à juventude, à sua geração, não é fácil quando há outros apelos, às internets, enfim, a passear com a namorada, até porque as jotas, digamos assim, já não são aquilo que eram no passado, que eram os homens, ou neste caso, a Força Armada para colar cartazes dos partidos, não é? De maneira nenhuma. As coisas mudaram muito. De maneira nenhuma. Os jovens têm uma voz que se deve fazer ouvir e nós não servimos apenas para fazer eco. Nós não consideramos que haja um afastamento por parte dos jovens em relação à política. Nós consideramos que os jovens não podem ter um discurso fácil, antipolítica, contra os políticos e pensarem que não fazem parte da solução. Porque fazem. Os jovens são o futuro do nosso país, os jovens são o futuro do Conselho de Vila Franca de Xira e dos outros concelhos todos do nosso país, e têm que ter uma maior intervenção naquilo que é a vida pública e a vida política, mas também na vida comunitária, na vida do movimento associativo. Estamos a falar dos jovens não forçosamente ligados a forças partidárias, a juventude em geral, correto? Sim, a juventude em geral, portanto, falo não só da juventude socialista, mas também de outras juventudes partidárias, inclusive aqueles jovens que não estão incluídos em nenhuma juventude partidária, mas têm um papel fundamental naquilo que são, aliás, as dinâmicas dos seus concelhos. Eu posso lhe dizer, Miguel, que conheço vários jovens no Conselho de Vila Franca de Xira, que apesar de não terem nenhuma ligação partidária à Juventude Socialista ou ao Partido Socialista, são jovens que estão envolvidos numa série de projetos da área social, projetos do movimento associativo, projetos da Igreja, e isso é muito interessante e isso é muito estimulante para os jovens, porque nós achamos sinceramente que esta é uma geração muito bem preparada e que não está de todo perdida. Agora, é importante dar espaço e voz aos jovens. Eu acho que os jovens, e saliento uma vez mais, estão mais conscientes para tudo aquilo que se passa à sua volta, apesar de termos agora todas estas redes sociais e do mundo ter mudado por causa da digitalização, etc., mas naquilo que diz respeito, por exemplo, às questões ambientais, ao emprego, à habitação, os jovens estão despertos para esses problemas. Para além disso, é também uma geração que se encontra, neste momento, numa das situações mais difíceis das últimas décadas, nomeadamente com esta questão da pandemia Covid-19, e esta é uma nova realidade que requer da parte dos jovens um esforço acrescido de habituação para que para aqueles que começam agora a sua vida profissional, não é? Isto leva-nos também a uma outra questão, que é a saúde mental dos jovens, as situações de ansiedade relativas, por exemplo, à busca incansável do primeiro emprego. Mas pronto,
apesar disto... Isso era pano para mangas, a questão da busca. Exatamente. Era pano para mangas. Exatamente. Luís, deixe-me só colocar-lhe aqui uma questão, porque estamos a falar da responsabilidade dos jovens. Nesta última edição do Jornal Valor Local, nós entrevistamos duas vereadoras que são simultaneamente duas enfermeiras. A vereadora Fátima Antunes, da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, responsável também pela área da saúde em Vila Franca, e a vereadora Carla Munhoz, da Ruda dos Vinhos. Ambas falavam de uma coisa muito interessante que tinha a ver exatamente com a primeira e a segunda vaga. Na primeira vaga, os jovens diziam aos mais velhos: não saiam de casa, protejam-se, porque assim protegem-nos a nós. Agora estamos a ver os mais velhos a dizer que a culpa desta segunda vaga é dos jovens, porque os jovens estão mais expostos, estão mais, enfim, ficaram cansados desta primeira vaga e então estão a desvalorizar um bocadinho esse papel. Sente-se, ao falar com os seus colegas, que de facto há uma desresponsabilização agora nesta segunda vaga e que os jovens que na primeira eram mais responsáveis agora estão um bocadinho mais, digamos, ausentes dessa responsabilidade? Bom, eu não acho que isso deva só ser imputado aos jovens. Tanto temos jovens que não são, ou que são menos responsáveis em relação a essa matéria, como temos pessoas mais velhas que são também irresponsáveis em relação à matéria. Correto, corre as áreas todas. Portanto, sim, é transversal a todas as gerações, não é só aos jovens. Para além disso, e é importante salientar isto também. Mas nota que houve esta alteração de uma primeira para a segunda vaga, em que os jovens no passado estavam um bocadinho mais despertos do que estão agora, cansaram-se eventualmente? É possível porque psicologicamente... É possível que haja um certo relaxamento por parte de algumas pessoas, não só jovens, atenção, por parte de algumas pessoas em relação a isto, porque as pessoas estão cansadas. É normal, todos nós enfrentamos tempos difíceis relativos a este inimigo que é comum, global e invisível, mas temos de ter força, porque isto está quase a passar. Felizmente já se prevê que possamos vir a ter uma vacina no primeiro trimestre do ano de 2021 e se tudo correr bem, irá passar. Agora é importante aqui salientar também uma outra questão que teve início a partir do dia 9 de dezembro, portanto desde ontem, não é? Que é relativa... Ontem, exatamente. Que é relativa ao facto do Concelho de Vila Franca de Xira ter passado de risco muito elevado para risco elevado. E isso é uma notícia bastante importante para o Concelho de Vila Franca de Xira. Mas isso deve-se também à atitude responsável que os municípios do Concelho de Vila Franca de Xira tiveram. Graças ao seu esforço, graças ao esforço empenhado que fizeram durante os períodos de fim de semana em que tinham que ter confinamento a partir da 1 da tarde, etc., foi possível diminuir drasticamente o número de casos no município de Vila Franca de Xira e foi possível fazer com que o município pudesse agora estar um pouco mais aliviado, não tendo agora a obrigatoriedade de confinamento ao fim de semana. E essa questão é muito importante para o Concelho e deve-se, sobretude, não só à atividade da Câmara Municipal e à implementação de certas medidas por parte da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, mas deve-se também, sobretudo, à atitude responsável que os municípios do Concelho de Vila Franca de Xira tiveram. Foi uma boa notícia. Foi uma boa notícia. Esta descida de divisão, não é? E é uma notícia que é relativa a todas e a todos os municípios de Vila Franca de Xira. Luís, falava há bocadinho aí da questão da procura incessante do primeiro emprego. O Governo ainda assim tem publicado algumas medidas que são importantes no sentido às primeiras contratações, mas o que é facto é que na teoria as coisas vão funcionando, na prática as empresas também muitas das vezes não estão viradas para esse tipo de medidas, até porque são medidas compensatórias ao nível dos impostos. Onde é que falha este processo entre aquilo que o Governo determina e aquilo que as empresas querem? Bom, e depois os jovens, desculpe uma expressão, é que se lixam, não é? Basicamente, não é? Sim. Eu acho que esta questão da pandemia trouxe-nos aqui alguns pontos negativos, mas também nos trouxe aqui alguns pontos positivos. Que apesar de serem positivos, é preciso que façamos uma reflexão e uma análise sobre eles. Atenção, já lá vou. Um dos pontos positivos desta pandemia foi a colocação das pessoas em teletrabalho, em regime de teletrabalho. Havia muitas empresas que eram reticentes a isso e que a partir do momento em que foi preciso confinar, em que houvesse a obrigatoriedade de confinamento, as empresas colocaram os seus colaboradores em teletrabalho. E efetivamente isto funciona.
os trabalhadores conseguem estar nas suas casas, no conforto do seu lar e manter os níveis de produtividade que tinham nas suas empresas. Isto é benéfico, obviamente, porque, de certa forma, também poupamos aqui um pouco a saúde mental dos trabalhadores, na medida em que já não existem aquelas deslocações diárias de casa para o trabalho, de trabalho para casa. Muita gente se irrita no trânsito, não é? Muitas das vezes é aquela hora do dia em que fechamos os vidros do carro e dizemos uma série de asneiras. Mas há poupança também, não é? Nos transportes, na alimentação. Exatamente. Há também, para além dessa questão da poupança da saúde mental, há essa poupança em termos financeiros. Os portugueses, e aliás isso é genérico, é transversal a todos os países do mundo que têm este regime de teletrabalho, as pessoas poupam mais dinheiro. Agora, é importante refletirmos sobre se isto a longo prazo é ou não positivo. Porque, apesar de ser mais confortável estarmos em teletrabalho através de casa, também pode acontecer aqui algo que é não se fazer a separação daquilo que é a vida pessoal e familiar daquilo que é a vida profissional. Porque é a parte negativa também. É a parte negativa, exatamente, e por isso é que é preciso fazermos uma reflexão. Porque um pai ou uma mãe podem estar nas suas casas, em frente ao seu computador, em regime de teletrabalho, mas depois tem o filho que precisa de atenção, etc. E psicologicamente depois não existe essa separação daquilo que é a vida pessoal da vida profissional. Portanto, é preciso que façamos uma reflexão em relação a isto. Portanto, eu sou favorável a esta questão do teletrabalho. Acho que é uma medida importante e, nomeadamente, muito importante para a geração mais nova, que são mais adeptos destas questões e destas novas tecnologias, mas é uma medida também importante na medida em que há essas poupanças todas que falei ainda há pouco. A questão aqui é importante que não se faça do teletrabalho algo generalizado e que se faça todos os dias isto. Eu acho que é importante haver... É um desafio. É um desafio, mas acho que é importante, por exemplo, haver um regime em que os trabalhadores estão 4 dias em casa e há um dia em que vão à empresa, para terem também contacto com os seus colegas, com as suas chefias, etc. E com as rotinas. E com as rotinas, exatamente. Portanto, isso é importante. Mas pronto, resumidamente, acho que as empresas têm sabido adaptar-se a estes novos desafios e acho que os jovens têm conseguido também adaptar-se a esta nova realidade e isso é benéfico para todos. Luís, a JS tem uma série de projetos em andamento, há uns que me pode falar, outros que já me disse que não pode porque ainda nem sequer estão concluídos, não é? Nós estamos na reta final desta nossa conversa, até porque o tempo é uma coisa que nós não conseguimos parar, e perguntava à JS de Vila Franca de Xira, que vai ter também um processo eleitoral, assim como outras JS no país, mas falando aqui na nossa região, o que projetos é que tem, sobretudo ao nível autárquico, se é que neste momento está a preparar algum tipo de, vamos chamar, acordos com o Partido Socialista de Vila Franca de Xira para incluir uma cota de juventude nas suas listas. Sei que isso é uma preocupação de todas as Jotas, não só, acredito, de Vila Franca, desde a JS à JSD. Enfim, como é que tem sido este processo, a ligação das duas concelhias, como é que isso tem sido? Sim. Em primeiro lugar, é preciso dizer que não existe uma cota para jovens. Existe sim uma recomendação para serem incluídos jovens nas listas. Sim. Porque essa questão das cotas é outra questão. É outra matéria. Também dava pano para mangas, as conversas são como as cerejas, não é? Como o Miguel mesmo costuma dizer. É isso mesmo. Essa questão da articulação que nós temos com o Partido Socialista do Concelho de Vila Franca de Xira é uma articulação constante. Temos um relacionamento bastante positivo, temos um diálogo constante de cooperação também. Nós sentimos que existe da parte do Partido Socialista abertura para que os jovens possam ter espaço no Partido Socialista. Aliás, isso é notório já desde 2017. Nós atualmente temos um membro da Juventude Socialista que aliás, é o único membro do Concelho de Vila Franca de Xira que é militante da Juventude Socialista e que tem responsabilidades executivas à frente de uma junta de freguesia, na Póvoa de Santiri, que é o Tiago Gonçalves.
mas temos também muitos outros jovens que estão incluídos nos órgãos municipais do Concelho de Vila Franca, nomeadamente o José Morgado, que está na Assembleia Municipal. Temos também um eleito, o André Vaz, na União das Freguesias da Póvoa. Toda essa articulação entre o PS e o JS tem sido... Existe. A relação com o Partido Socialista é uma relação saudável, é uma relação de diálogo, de cooperação, e existe essa abertura da parte do Partido Socialista para que os jovens possam ter espaço. Agora, obviamente que aquilo que nós esperamos, e estamos certos que isso irá acontecer, é que o Partido Socialista possa continuar a contar connosco para os desafios do futuro, nomeadamente os desafios que se avizinham em 2021, e falo dos desafios autárquicos, obviamente. Nós queremos dar um contributo forte e empenhado ao Partido Socialista para que o Partido Socialista conte com a Juventude Socialista para vencer esses desafios. E queremos, acima de tudo, recuperar a união das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobrelinho, e queremos também conquistar as juntas de freguesia onde ainda não somos poder, mas que estou confiante que podemos conseguir. E manter, obviamente, as que já temos. Vão ser umas eleições agora em 2021 atípicas, tendo em consideração a Covid-19, não é? A JS está preparada, e falo da JS Vila Franca, está preparada para o desafio que aí vem? Sim, é preciso pensar sobre aquilo que vai ser o calendário de campanha e sobre aquilo que vão ser as iniciativas. Temos de nos adaptar, não é? Mas temos um caso recente de eleições no nosso país, que foram as eleições regionais, na região autónoma dos Açores. Foi um processo eleitoral, um período de campanha eleitoral que funcionou muito bem. Foi feito sobretudo através dos órgãos dos meios digitais e praticamente só saíram para a rua para fazer campanha e para ter contacto com a população no último mês. Isto não invalidando, obviamente... Os meios digitais não chegam a toda a gente. Exatamente, mas isto não invalidando que possa haver também diálogo através dos meios digitais, porque isso é importante e é cada vez mais o futuro. Portanto, para as eleições autárquicas de 2021, penso que temos de ter essa adaptação. Penso que é importante apostarmos sobretudo no online, até porque isso depois leva-nos aqui uma outra questão, que é a preocupação com as alterações climáticas e a preocupação com o ambiente, porque a partir do momento em que nós fazemos uma maior aposta na comunicação digital através das redes sociais, etc., estamos também a poupar o ambiente, porque não temos tantos folhetos, Isso vê-se uma diminuição nas últimas campanhas. E é assim que tem que ser. Porque temos que fazer uma poupança de papel também, não é? E temos que ter essa preocupação ambiental. Muito bem, Luís, chegamos ao final da nossa conversa, havia muito para falarmos, sim, mas infelizmente o tempo não estica, não é? E lá está, as conversas são mesmo como as cerejas. Agradeço-lhe imenso esta disponibilidade. Nós vamos continuar a acompanhar também as iniciativas da JS de Vila Franca de Xira, também através dos vossos comunicados e das redes sociais, e esperando naturalmente que a próxima campanha que aí vem seja superada por todos os partidos, porque é mesmo um desafio passar daquilo que é o papel para o digital e evitar, se calhar, muitas vezes o contacto físico vai ter que ser importante nesta campanha. Portanto, é um desafio para todos. Obrigado, Luís, pela sua presença aqui. Eu é que agradeço o convite, Miguel. Permita-me só frisar que, caso os jovens tenham interesse, podem acompanhar-nos na nossa página de Facebook, no nosso Instagram, também no YouTube e no Twitter, e vamos ter um novo site, proximamente um novo site, www.jsvfx.pt, e é importante que os jovens se sintam incluídos e que se sintam que fazem parte da solução, porque os jovens têm uma voz que se deve fazer ouvir, e a Juventude Socialista do Concelho de Vila Franca de Xira é a voz dos jovens. Obrigado. Luís. Muito obrigado.